O Daniel conseguiu aquilo que milhões de crianças sonham: ser um jogador profissional de futebol. Só que ainda jovem, teve uma contusão grave e nunca mais foi o mesmo. Ele era uma pessoa tímida, disciplinada. É difícil de acreditar que a vida do Daniel terminou de uma forma tão trágica, tão violenta. Na verdade, o que aconteceu, além de tudo isso que ele ficava um pouco assustado, ele teve uma lesão muito grave no joelho, que, na verdade, a partir daí ele nunca mais conseguiu jogar de verdade. Acredito que isso tenha sido algo que minou ele. Isso acontece em 2014. Preocupa os companheiros. A gente está revendo o lance, o momento da dividida. Ele bateu com o joelho com muita força no adversário, está caído até agora, sentindo muitas dores do Daniel. Inclusive o árbitro já pediu a entrada do pessoal da maca. E a partir dessa lesão, ele nunca conseguiu voltar de fato. Ele assinou com o São Paulo em 2015, um contrato de 3 anos. Mas a partir daí ele não consegue mais jogar com muita sequência, né? Isso mentalmente foi desanimando ele. O São Paulo decide emprestar Daniel enquanto ele se recupera da lesão. O último time a receber o jogador é o São Bento, em Sorocaba, no interior paulista. Muito feliz por estar aqui, vestindo essa camisa e ajudar o São Bento a conquistar objetivos grandes. A temporada do atleta no São Bento se resume a sessões de fisioterapia. Apesar de ser sempre assíduo e disciplinado, no dia 27 de outubro de 2018, ele não se apresenta no centro de treinamento. Antes de ele viajar, que aconteceu a tragédia com ele, a gente ia jogar sábado. Aí o treinou na quinta, sexta, foi liberado. Aí ele viajou e não voltou. Eu sou Gabriel Luiz Basso, retornando para casa, vi a poça de sangue, vim atrás para ver do que se tratava e acabei encontrando o corpo do Daniel. Eu achei que era um animal ferido, né? Ou um cachorro que havia caçado algum bicho, alguma coisa, mas estranhei pelo tamanho da poça de sangue. Fui andando um pouquinho ali, daí eu acabei encontrando o corpo do Daniel. Assim, uma imagem que não dá para esquecer, né? Tava numa cena de terror praticamente, uma crueldade absurda. Ele tava nu, só com uma camiseta, rasgadas também. Aí havia cortado o órgão dele, né, o órgão genital, e a cabeça estava praticamente decepada. Era um crime diferenciado, porque um homem foi encontrado, né, não passaram as características naquele momento, mas ele estava sem o pênis, foi cortado o pênis. Então isso ficou muito impactante. A única coisa que foi encontrada junto com esse corpo, a pulseira, né, da casa noturna onde estavam antes e com a indicação do camarote, inclusive. Então isso facilitou bastante o processo de investigação. Porque sabia que essa pessoa, momentos antes, ela estava numa casa noturna, num determinado camarote. Quando o meu primo liga pro necrotério e pergunta: tem um cara com aparência tal, pô, faz sentido, olho verde, sim e tal. Cicatriz no joelho? Pá, é ele. Daniel passou a noite com um grupo de amigos em uma conhecida casa noturna de Curitiba. De lá, todos teriam seguido para a casa de um amigo em São José dos Pinhais. Nós sabemos que aquela casa onde o fato começou era de uma pessoa, o nome dela Juninho. Qual era o seu apelido? Juninho Riqueza. Por quê? Porque a gente brilhava em tudo do melhor para a família. Então, tudo que eu quis do bom, primeiro pensava na minha família. Em morar bem, em andar num carro legal, porém, sempre trabalhando para ter o que a gente teve. Falaram coisas que não eram verdades de mim, coisas que eu nunca fiz. O quê? Que eu era envolvido com coisa errada, que eu mexia com coisa errada, que eu era miliciano. Ele tinha um relacionamento social com policiais que eram investigados, que eram acusados de corrupção e de vários outros crimes, como tráfico de drogas, facilitação para o crime organizado. Nada disso é verdade. A gente sempre teve muito amizade. Apesar de negar ter qualquer envolvimento com atividades criminosas, Edson Brits confirma a receptação de um celular, uma moto e de um carro roubados. A polícia te acusa de receptação de carro roubado. Isso é verdade? Foi um crime que eu respondi, sim, e infelizmente eu fui enganado mesmo na questão.
E na questão da minha moto, eu tinha uma moto que eu comprei, ela estava no nome de uma pessoa que cometia crimes, mas eu não sabia. Você usava um celular no dia do crime, segundo a polícia, esse celular havia sido roubado. Eu comprei o celular numa loja e, infelizmente, esse telefone diz que era produto do crime, de uma pessoa que tinha morrido, tinha sido assassinada. E foi essa a situação do telefone. Com essas informações a respeito do passado de Brits, a polícia começa a buscar uma possível ligação entre a família dele e a morte de Daniel. E logo a investigação descobre que o jogador conhecia a Lana, a filha de Edson. Que a última coisa que eu cogitaria seria um assassinato, porque o Daniel nunca brigou com uma formiga. Mas e aí uma prima minha falou, gente, eu conversei com uma menina que chama Alana, que ele tava na casa dela, chama Alana Brits, e que ele só saiu da festa, pegou um Uber e foi embora. Ela, de maneira dissimulada, falou que não tinha visto o jogador Daniel. A mãe dela disse a mesma coisa. O pai da Alana Brits, que é o Edson Brits, ele também disse que não tinha visto o jogador Daniel. O caminho do Daniel se cruzou com o da família Brits aqui no Batel, esse bairro badalado de Curitiba. Ele conhecia só a Lana, tinha sido convidado para um aniversário no ano anterior e foi novamente chamado para a festa dela. E aquela foi uma noite muito conturbada, que começou na Boate Shed, que funcionava aqui nesse prédio. Todo mundo fala que o Daniel estava com um comportamento muito questionável naquela noite, indo atrás de várias mulheres, bastante alterado, tinha consumido bastante bebida alcoólica. Você chegou a falar com o Daniel na balada? Não. Você nem sabia quem era ele? Eu sabia quem era ele porque ele foi no aniversário de 17 anos da Lana, um ano antes. Foi a única vez que eu vi ele. Sobre o Daniel, como que vocês se conheceram? Eu conheci ele através do Instagram. Está, que ano que vocês se conheceram? 2017. 2017. Vocês se aproximaram por interesse amoroso? Acredito que parecia ser um interesse de ser algo a mais, mas nunca aconteceu nada entre nós dois. Foi mais pela amizade depois que a gente se conheceu. Um ano depois, eu convidei ele novamente para o meu aniversário. Ela resolveu fazer o aniversário. Pegou 2 camarotes, fez uma lista. Em uma semana ela organizou tudo o aniversário. Você lembra quanto você gastou na festa, no todo? 30 mil reais. Todos os convidados, a gente não deixou que ninguém gastasse nada. O Daniel na festa, você viu bastante o Daniel, pouco o Daniel? Então, na verdade, eu vi bem pouco ele, porque, se eu me recordo, ele chegou, já estava bem tarde, já fazia um tempo que eu estava ali, e ele não ficou no camarote, ele foi para a área VIP, que é uma outra área. Ele chegou e me cumprimentou, veio e apertou minha mão. Essa é a verdade. Falei, cara, fica à vontade aí, tudo open. Durante a festa correu tudo bem, só que depois eu fiquei sabendo por outras pessoas que o Daniel também importunou outras mulheres lá. Inclusive, tem até o segurança da própria balada, que tem vídeos, né, mostrando ele importunando uma outra mulher. Na Shed, hoje eu sou segurança. Alguma coisa que desborde a naturalidade do jogador? Na saída da casa, o jogador importunou uma menina que reclamou a 3 amigos. E eles vieram para cima do jogador, sendo necessária a segurança interna. Aí no final, quando nós estávamos quase indo embora, eu lembro que ele veio no camarote, sentou e logo depois ele já começou a ficar com a Evelyn. A Evelyn era uma amiga minha da época, uma das convidadas também da Shed. Decidimos em fazer uma after na casa de São José. A after é uma pós-festa. A gente saiu, entramos no carro, destino São José dos Pinhais. Essa festa ela só acabou na manhã seguinte. A Lana voltou para casa com o pai, a mãe, o namorado e 2 outras pessoas que estavam hospedadas lá. E a Cristiana voltou completamente embriagada. No final da balada, quem foi para minha casa são as pessoas que estavam hospedadas lá. O Daniel não era uma delas. Ele não tinha intimidade nenhuma com a gente, ele não ia para minha casa. Em um determinado momento, a Cristiana subiu em cima da mesa, começaram a dançar.
Nesse momento eu peguei e falei pra Alana, bota um shorts na tua mãe, cuida dela. A Evelyn me mandou uma mensagem falando, amiga, não fica brava comigo, tô indo pra sua casa. O cara que eu fiquei, o jogador, algo assim, ele tá junto. E ele, amiga, só que eu não quero mais ficar com ele, porque ele tá sendo meio invasivo, ele tá pegando em mim. Câmeras de segurança do entorno da Boate Shed registraram o momento em que Daniel entra em um carro para ir à casa da família Brits. Ele entra no Uber e se dirige até a casa dos Brits, local onde ele foi torturado, onde ele foi massacrado de forma covarde e vil, aonde Daniel perde a vida. A casa ela fica bem no fundo do terreno, tem uma área de lazer. Na parte de cima ficava o quarto da Alana e um quarto de hóspedes. Os convidados eles estavam quase que todos concentrados na churrasqueira. O Daniel ele chegou depois com a Evelyn, amiga da Alana, e mais alguns amigos. E quando ele chegou na casa, a Cristiana já estava dormindo no quarto. E a informação que a gente tem é que ele não chegou nem a encontrar com a Cristiana acordada. A Cristiana já estava no quarto. Essas pessoas elas não sabem nem explicar em qual momento o Daniel deixa a festa na área de lazer para entrar no quarto da Cristiana. Eu me lembro do Daniel, ele estava sentado no sofá, mexendo no telefone, e de repente ele veio falar comigo. Tem vodka? Peguei e falei, cara, eu vou ir comprar vodka pra você. Quando o Edson Brits volta para casa com as bebidas, ele percebe que Daniel não está mais na área de lazer. Servi todo mundo e de repente eu escuto um grito. Agora um momento crucial da trama. Começa uma escalada de violência que só termina com a morte de Daniel. Acho que fazia 1 hora que eu tava dormindo, eu acordar com uma pessoa em cima de mim. Quando eu vou na porta do quarto, a porta do quarto tá fechada. Eu tento forçar a porta pra mim entrar, copiar, a porta tá fechada. Daí eu falei, ué, mas não é pra porta estar fechada, porque eu só encostei a porta na hora que eu entrei e pus ela pra dormir. Os flashes que eu tenho é dele pegando no meu seio em algum momento. Eu não sei se meio que me movimentei, ele fala, calma, calma. É o Daniel. E depois eu acho que eu dormi de novo. E tenho, na hora que eu acordei, ele, que o Junior já estava entrando no quarto com ele em cima de mim. Ele estava só de cueca, com o pênis para fora. Daniel registrou o momento em que esteve no quarto com Cristiana. Ele tira fotos e envia a um grupo de amigos. Além disso, o jogador afirma nas mensagens que teve relação sexual com ela. O marido da coroa, não sei onde tá. Moleque, não sei o que eu faço, né? Me ajuda. Eu dou a volta, passo pela sala e vou na janela. Eu vejo o Daniel. Eu já falo, cara, o que você está fazendo aí? Eu não consegui entender aquilo ali, eu não consegui digerir aquilo ali. Já com o olho lá, pegando ele assim pelos pescoços. Daí eu falei pra ele, calma, calma, vamos chamar a polícia. Eu vi que não ia parar, só que tomado com ódios. Primeiro eu olho aquilo e falo, cara, o que é isso? O que está acontecendo? O que significa isso? E já começa a bater no Daniel. Nisso a Cristiana caiu da cama. Pulou a janela por onde eu entrei. E nisso já vieram os meninos. E aí, quando eu entrei na porta, eu já vi a cena do meu pai segurando o Daniel só de cueca pelo pescoço. E meu pai falava, filha, ele tava em cima da tua mãe, no meu quarto, na minha cama. Meu pai, assim, indignado, sabe? Nunca vi o meu pai com aquele olhar que ele me olhou. Eu tava na minha casa, lá é o meu lar. Aquela cama era a cama que eu dormia. Lá é a minha casa. Não era um puleiro, não era uma fuleiragem. Lá era um ambiente inviolável, intocável. Foram procurar isso comigo. Foram atiçar, aguçar o ódio, a ira, a raiva, a violência dentro de uma pessoa que até então era tranquila. Você pensou em chamar a polícia?
Eu pensei, inclusive, a todo momento eu pedia para alguém chamar. Meu celular, não sei onde estava. Como eu falei, eu cheguei embriagada em casa. Provavelmente estava no carro, não sei onde estava meu celular. Eu não tinha como chamar. Mas a todo momento eu pedia, por favor, chame a polícia. Vocês não pensaram em todo mundo se juntar para impedir seu pai, tanto das agressões quanto de levar o Daniel dali? Eu lembro que meu celular estava descarregado e eu perguntava para minha mãe, mãe, cadê teu celular? Ela falava, eu não sei onde é que tá meu celular. Então, sabe, parece que realmente aconteceu tudo como tinha que acontecer e tava todo mundo em choque. Eu bati mais do que todo mundo, com certeza. Minha fúria, minha raiva era maior. E os meninos entraram ali, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu falei, cara, esse maluco aqui, esse cara maluco tá aqui. Vários jovens que estavam na casa participaram das agressões. 3 deles responderam pelo crime: David Volero, Igor King e Eduardo Ribeiro. Quem estava batendo? Quando eu cheguei lá, estava o Cleiton, o King e o David. Aí eu comecei a agredir ele também.